Gente, a história da refinaria Landulfo Paiva, Osmando. Landulfo Paiva, exatamente. A refinaria Mataripe, na Bahia, inaugurada em 1950, logo naquela alegria, naquela sensação de vitória brasileira, depois da campanha do Petróleo é Nosso, que tomou as ruas do Brasil, e que naquele momento ninguém acreditava, grande parte da mídia e do empresariado calhorda da extrema-direita, que não queria ver o Brasil crescer e desacreditava que o Brasil fosse capaz. Isso existia. Se você for buscar na mídia da época, nos jornais da época, havia como uma espécie de campanha desacreditando a Petrobras, que tinha sido recém-criada, e de que o Brasil não tinha nenhuma capacidade de produzir e de refinar petróleo. Pois bem, a Petrobras não apenas se firmou, a Petrobras não apenas mostrou que era capaz de explorar e produzir petróleo, fazer refino desse petróleo, transformá-lo em combustível e em gás. E essa refinaria Mataripe, a Landulfo Paiva, foi exatamente vendida no rol de outros desfazimentos, da decisão do governo de abrir mão de ativos importantes, que na época em que essa refinaria foi entregue aos árabes, ao grupo econômico liderado pelo fundo Mubadala dos Emirados Árabes, existiam além dela mais 8 refinarias que estavam no rol dos desinvestimentos. O que é que significa? Petrobras não tem interesse em investir nada mais nessa refinaria, não põe mais um centavo aqui, porque essa refinaria está na lista de privatização. Como fez com uma refinaria do Ceará recentemente, o ano passado, e que o governo agora tem cerca de um mês, 40 dias, que o governo cancelou o contrato de uma refinaria no Ceará que tinha sido vendida por 34 milhões de dólares, menos de 146 milhões de reais foi o valor que essa refinaria foi entregue a empresas também do exterior. Pois bem, a XP e a BTG Pactual fizeram a avaliação de quanto valeria a refinaria da Bahia, e tanto o BTG quanto a XP calcularam que o valor de mercado de venda da refinaria Landulfo Paiva seria entre 3.200 e 3,5 bilhões de dólares. Pois bem, ela foi vendida, ela foi entregue a esse grupo árabe por 1 bilhão e 600, menos da metade do valor que essas duas instituições financeiras respeitadas no mercado brasileiro tinham avaliado. Pois bem, ontem o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, colocou na sua rede social X, no antigo Twitter, que até o final de junho deste ano a Petrobras vai retomar a refinaria aos empresários árabes. O presidente da Petrobras já fez uma viagem aos Emirados Árabes, se reuniu com o presidente do grupo e já acertaram o desfazimento dessa operação, e a refinaria vai voltar a ter operação feita exclusivamente pela Petrobras, embora, como há interesse da Petrobras de continuar vendendo e exportando petróleo e os seus derivados para o mundo todo, sobretudo para o mundo árabe, esse grupo deverá continuar como parceiro da Petrobras nesse e outros empreendimentos, mas a operação volta a ser do Brasil, o controle volta a ser da Petrobras,
numa atitude contrária, exatamente o oposto de como atuava o governo Bolsonaro no passado. A gente sabe que o momento atual é de investimento, ao contrário da entrega que o Brasil estava fazendo dos seus ativos importantes da Petrobras, culminando com todo aquele esforço de quebrar a empresa, como foi feito com a Operação Lava Jato, comandada pelo Moro. E o Paulo Guedes seguiu a cartilha e a proposta era entregar esses ativos todos. O contrário está acontecendo agora. O governo Lula, desde que assumiu, tem prometido retomar os investimentos na Petrobras, e o plano de aplicação de investimentos que foi anunciado no final, em novembro passado, contém 102 bilhões de dólares de investimentos da Petrobras até o ano de 2028. A semana passada, ou cerca de 10 dias, nós tivemos em Pernambuco a retomada da refinaria, como é o nome da refinaria de Pernambuco? Abreu e Lima. Abreu e Lima. A refinaria que tinha sido paralisada desde 2014 e que foi retomada agora. E com essa sua retomada, ela vai suprir toda a demanda brasileira por óleo diesel. Essa refinaria, quando concluída, em 2025, ela já terá a sua segunda parte concluída e já poderá produzir aí o óleo diesel que vai dar ao Brasil a autossuficiência. Então, são outros momentos, outras histórias, outra realidade que o Brasil está vivendo, e a Petrobras está confirmando a sua retomada como uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. João? Eu acho que hoje a gente está assim, recheado de notícia que é notícia e que ao mesmo tempo é uma piada. Você vender petróleo para os Emirados, você vendeu a refinaria para quem vive de petróleo, para um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Você vê onde é que está a desconexão do governo Bolsonaro, onde é que estava com a realidade. O que acontece? Por exemplo, sabe o que foi que aconteceu por conta disso? O Brasil teve que importar muito mais petróleo do que já importa refinado. Sim. Da União Soviética, da Rússia. Teve que importar por conta dessa decisão estrategíssima, inteligentíssima do governo Bolsonaro. Foi uma decisão assim que perpassou todos os princípios. Primeiro, que ninguém vende nada relacionado a petróleo para quem é um dos maiores produtores de petróleo. É um concorrente, né? Não, e tu já viu a Coca-Cola comprar Pepsi-Cola? A Coca-Cola comprar Pepsi-Cola. Coca-Cola chegar, não, eu vou comprar Pepsi-Cola para me vender aqui no meu armazém. Não existe isso. Existe uma coisa chamada OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Ela fixa uma cota para cada país da venda por país, por mês. Ela fixa essa cota. Você só pode vender até determinados barris. Por que ela fixa essa cota? Para ela conseguir manter o preço do petróleo, do barril do petróleo, nas bolsas equilibrado. Então, no momento que um país que não faz parte da OPEP faz isso, ele abre uma brecha para que essa refinaria, para que esse poço de petróleo, se fosse um poço no caso, mas no caso é uma refinaria, para que essa seja sirva de mecanismo de manipulação. É um caso gravíssimo, muito mais grave. O dano é muito maior. E só para você ter ideia das coisas, a Abreu e Lima, que está sendo retomada as obras, ela vai garantir a nossa autossuficiência em diesel S10, que é o diesel padrão que a gente usa aqui. E esse diesel S10 é esse diesel que hoje o Brasil compra da Rússia. Ainda compra da Rússia. Compra porque é obrigado. Porque ficou sem os instrumentos. Porque teve roubado, desviado parte do seu patrimônio e principalmente teve desviado o seu interesse. Qual era o interesse público?